Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e o crime que vou contar para vocês hoje poderia ter sido tão facilmente evitado que chega até a dar raiva. É o caso do assassinato do Roberto Rodrigues, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues. É uma história que traz grandes questionamentos sobre a liberdade de imprensa e os direitos da mulher. Infelizmente, esse caso foi uma verdadeira tragédia, não só para a família dos Rodrigues, como também para a família de Silvia Serafim Tibau, autora do disparo fatal. E já já eu te conto exatamente o porquê. Esse caso foi uma indicação do grande crimiseiro e apoiador do podcast, Ayrton Ferreira. Finalmente eu cheguei em um caso que você me enviou por e-mail, hein? Eu tardo, mas não falho, gente. O Ayrton me mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Esse é especial, já que você é jornalista. A primeira tragédia de Nelson Rodrigues. E aí me enviou o link do canal Arquivo Linha Direta. Divirta-se assistindo os vídeos, deixe o like e se inscreva no canal. Recomendo assistir os casos acompanhada de uma bela xícara de café. Muito obrigado pela sua atenção. Beijo com crime. Fecha aspas. Aliás, quem curte Linha Direta, que eu acho que é todo mundo aqui, né? Pode ir lá se inscrever no canal do Arquivo Linha Direta, porque tem vários casos, vários programas, é uma fonte que eu uso sempre aqui para o podcast e dá para matar saudades aí de quando o melhor programa da Globo tava no ar, né? Valeu demais, Ayrton. Beijo com crime. Agora eu quero falar com você aí que ainda não tá escutando o Café com Crime na Aurelo. Pode dar o pause, baixar o aplicativo Aurelo gratuitamente e ouvir por lá. É que a Aurelo é a única plataforma de áudio que paga nós, os podcasters, a cada play. Isso ajuda demais a manter o podcast de pé. Lá pela Aurelo, você também pode se tornar um apoiador e ter acesso exclusivo a episódios extras pelo valor de apoio de R$ 5. Com R$ 10, você também entra para o grupo do WhatsApp dos Crimezeiros. E tem outros mimos, mas aí depende do valor que você assina. Se você quer saber mais, vai lá no escute.orelo.audio/Café com Crime para conhecer todas as categorias de apoio e se tornar um crimezeiro oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para facilitar para vocês, beleza? Dá para acessar por desktop ou pelo celular. Para quem prefere continuar apoiando pelo Catarse, tudo bem. A campanha de financiamento coletivo vai continuar no ar por lá também. Mas aí, infelizmente, não tem como ter acesso aos conteúdos exclusivos que só vão ao ar pela Aurelo, beleza? Muito obrigada a todos que apoiam. O cafezinho só é o que é por vocês. E com isso, bora começar do começo? Apresentar a família Rodrigues é quase desnecessário. Se você não conhece Mário Rodrigues e Mário Filho, com certeza já ouviu falar de Nelson Rodrigues. Nascido em Recife em 1912, ele foi um escritor, jornalista, romancista e é considerado o mais influente dramaturgo do Brasil. Agora, com certeza, os crimezeiros conhecem ele porque ele começou a sua carreira sendo um repórter policial, noticiando diversos crimes da sua época. Foi daí que ele acumulou muitas experiências e referências reais que ele usaria para escrever as suas peças depois. A sua primeira peça de teatro foi Mulher Sem Pecado, de 1941. Só essa peça já rendeu para ele uma certa admiração ali dentro do cenário teatral. Mas o sucesso veio mesmo com Vestido de Noiva, de 43. E assim, ele conseguiu chegar às telinhas da Globo com a novela O Homem Proibido, e até mesmo uma série post-mortem que foi baseada numa obra dele chamada A Vida Como Ela É. E se nada disso te soa familiar, bem, tem uma estátua do Nelson Rodrigues lá em Copacabana. Então, se você já foi para o Rio, deve ter passado por ela e nem sabia do que se tratava, mas é uma estátua que carregou uma vida cheia de tragédias
E é sobre isso que vamos falar hoje. Na verdade, eu vou contar sobre a primeira grande tragédia de Nelson Rodrigues. Tudo começou quando Mário Rodrigues, o pai de Nelson, que também era jornalista, resolveu fundar o jornal A Crítica em novembro de 1928. Os recursos que o Mário usou para colocar o jornal nas bancas foram fornecidos pelo vice-presidente da República, o Fernando de Melo Viana. Mas tinha aí uma condição, né? Você não acha que o vice-presidente vai dar assim de graça para um jornal? Não. A condição era que Mário e a Crítica apoiassem o governo de Washington Luiz. Bacana, né? Bacana. O jornal serviu como lugar de estreia para alguns de seus filhos que seguiram a carreira jornalística, como, por exemplo, Mário Filho era responsável pela editoria de esportes. O Nelson Rodrigues, aos 16 anos, já escrevia reportagens policiais para a Crítica. E as manchetes do jornal sempre ganhavam ilustrações de Roberto Rodrigues. Dizem que os seus desenhos eram tão cativantes que induziam o leitor a acreditar que aquela imagem era fotográfica e real. É uma grande responsabilidade, né? Enfim, o cara era bem bom no desenho. Tanto que as suas ilustrações eram elogiadas e muito apreciadas por Cândido Portinari. Não é coisa pouca, não. Aliás, o Roberto Rodrigues dividiu um ateliê com o Cândido Portinari. E mais, aos 17 anos, no caso em 1923, o Roberto entrou na Escola Nacional de Belas Artes, onde conquistou premiações, se destacando também pelas críticas que ele fazia aos grandes pintores acadêmicos da época. Esse talento todo ele trazia para a redação do jornal A Crítica, o que é até meio estranho, pois o jornal não era nada refinado como as Belas Artes. A Crítica era um jornal de escândalos, basicamente. Falava exclusivamente de crimes, de violência, de tragédias, de mexericos, de diz que me disse e vivia de manchetes sensacionalistas. O próprio Mário admitia que muitas vezes o jornal passava dos limites do sensacionalismo e fez uma previsão. Abre aspas. Um dia, alguém da Crítica ainda levará um tiro. Fecha aspas. O tiro viria de surpresa, um dia depois do Natal de 1929. Ao escrever suas memórias em 1967, Nelson Rodrigues conta como foi o dia em que viu o seu irmão ser assassinado. Eu não vou nem tentar contar melhor do que ele, porque, né, não dá. Além de ser o Nelson Rodrigues, escritor cheio de talento, ele também foi testemunha, então ninguém melhor do que ele. E também ele foi vítima, né? Ele sentiu aquilo, sentiu aquela perda. Então, eu vou deixar aqui nas palavras dele esse pequeno trecho. Esse trecho eu retirei do livro A Menina Sem Estrela. Abre aspas. De vez em quando, antes de dormir, começo a me lembrar. 26 de dezembro de 1929. E as coisas tomam uma nitidez desesperadora. A memória deixa de ser a intermediária entre mim e o fato, entre mim e as pessoas. Eu estou em relação física, direta, com Roberto, os outros, os móveis. São 2 da tarde, ou pouco menos. É a redação da Crítica na Rua do Carmo. Ao lado há uma serraria e em seguida um restaurante chamado Virosca ou coisa que o valha. Estamos eu, Roberto, o chofer Sebastião, que servia meu pai há anos e anos, o detetive Garcia, que ia muito lá conversar fiado. Roberto acaba de tomar uma cajuada. Ouço a voz perguntando, cordial, quase doce. Doutor Mário Rodrigues está? Não ocorreu a nenhum de nós a mais leve e tênua, longínqua suspeita de nada. Como desconfiar de uma naturalidade total? O chofer Sebastião respondeu. Doutor Mário Rodrigues não está. Nova pergunta. E Mário Rodrigues Filho, está? Também não. Continua perfeita, irretocável, a naturalidade de maneiras e de tudo.
Vejo os passos que vão até a sala da frente. É empurrada a porta do vai e vem. Ninguém lá. Os passos voltam. A voz pede, e já com um vago sorriso: "O senhor podia me dar um momento de atenção?" Roberto está do outro lado da mesa, sentado. Ergue-se. Pois não? Enquanto ele faz a volta, passando por mim e por Sebastião, os passos vão na frente, entram pela porta de vai e vem. Roberto entra em seguida. Ele tinha 23 anos, era pai de 2 crianças, Sérgio Roberto e Maria Teresa. A sua mulher estava grávida e Vera Maria seria a filha póstuma. Enquanto Roberto caminhava para a sala, eu me dirigia para a escada. Ia ao café na esquina da Rua do Carmo com a 7 de setembro. Lá dentro, não houve tempo para uma palavra. Roberto levou o tiro ao entrar. Parei com o estampido e veio quase ao mesmo tempo o grito, não apenas o grito do ferido, mas o grito de quem morre. Não era a dor, era a morte. Ele sabia que ia morrer. Eu também sabia. Todos corremos. Na frente, de revólver na mão, ia o detetive Garcia. Eis o que vi. Roberto caíra de joelhos. Crispava as 2 mãos na mão que o ferira. O detetive apontava o revólver. A voz estava dizendo: "Vim matar Mário Rodrigues ou um dos seus filhos." Simplicidade. Doçura. Matar Mário Rodrigues ou um dos seus filhos. Naqueles 5, 6 minutos acontecera tudo. E como nesses momentos a figura do criminoso é secundária, nula, eu não me lembrei da ira, eu não pensei em também ferir ou em também matar. Só Roberto existia. Estava ali, deitado, certo de que ia morrer. Pedia só para não ser tocado. Qualquer movimento era uma dor jamais concebida. 26 de dezembro de 1929. Nunca mais me libertei do seu grito. Foi o espanto de ver e de ouvir. Foi esse espanto que os outros não sentiram na carne e na alma. E só eu, um dia, hei de morrer, abraçado ao grito do meu irmão Roberto, Roberto Rodrigues. Fecha aspas. A voz que perguntou por Mário Rodrigues ou Mário Filho e depois falou com Roberto Rodrigues naquele dia foi de Silvia Serafim Tibau. Ela tinha 27 anos, era casada com o médico Ernesto Tibau Júnior e tinha 2 filhos. Pela profissão de respeito do marido e a sua família influente, Silvia fazia parte do grupinho da alta sociedade. Ela era jornalista e escrevia para diversos jornais e revistas artigos em defesa da liberdade da mulher. Era feminista, o que não era nada bom na época. Como eu contei para vocês no caso de Anita Carrijo, ser chamada de feminista nos anos 20 era basicamente um xingamento. E por isso, quando ela publicava os seus artigos, a Silvia usava pseudônimos. E não porque ela tinha vergonha, mas em respeito ao seu marido que não concordava muito com os seus posicionamentos. Silvia assinava como Petite Source ou Cindrelion. Eu não sei falar isso, gente, é francês, mas significa Cinderela. Outra coisa que o Dr. Ernesto não concordava muito com a Silvia eram os saraus que ela realizava. Eram festas que invadiam a madrugada, onde liam textos, poemas, bebiam, conversavam, filosofavam da vida, sabe, né? Sarau. E claro, que nos anos 20, isso causava grande resistência. Uma mulher casada, promovendo saraus, frequentando festas e bares que escrevia em jornal. Um grande absurdo, né? A Silvia era uma mulher totalmente fora da curva para sua época, para frentex, como a minha mãe diria. Já o Dr. Ernesto tinha um estilo de vida bem diferente. Ele era mais recatado e do lar, tradicional. E Silvia queria viver intensamente a sua liberdade. Como Rosana Tibau, a neta de Silvia, bem disse, abre aspas, ela ousou alçar voo em uma época onde todas as pessoas eram engaioladas. Fecha aspas. E por isso, o casamento de Dr. Ernesto Tibau Júnior e Silvia Serafim Tibau chega ao fim.
Na mesma época em que o seu divórcio estava em andamento, Silvia teve um problema dermatológico na perna e se consultou com o médico Manuel de Abreu. E assim, gente, eu tentei entender o que esse médico fazia ali ao ler os jornais, e pelo que eu entendi, era depilação a laser. Sério, cara, em 1920 e vinte e poucos, olha que loucura! Eu vou ler para vocês um trecho do jornal A Crítica que explicou mais ou menos como foi esse procedimento. E aí eu também quero que vocês notem como eles falam da mulher e do homem nesse texto. Abre aspas. Depois de certo tempo em que o Esculápio gozava da maior intimidade da esposa do colega, notou que aquela criatura tão deliciosa e sem o menor defeito, a princípio tinha nas pernas expressões capilares pronunciadamente espessas, e tentou induzi-la a despojar-se daqueles característicos que tornavam, embora de leve, a sua perna marmórea e sensual. Madame não concordara. Aquilo era uma coisa que lhe dera a natureza e que não lhe ficava bem tirar. Além de tudo, de que lhe valeria isso se a tendência do crescimento dos fios fosse reconstituir? O doutor Abreu, porém, astucioso e inteligente, voltara à carga, que não voltaria um tal. Bastaria, para o caso, uma leve aplicação de raio-x. Madame ainda relutara, mas ao final cedera, e combinaram o dia da operação. Foi das mais desastrosas aplicações do raio-x nas pernas da madame. Foram tão violentos os efeitos que a paciente caiu de cama gravemente enferma. O depilatório havia-lhe queimado horrivelmente os joelhos e parte das pernas. Fecha aspas. Gente, os primórdios da depilação a laser, né? Que medo! Não tem propaganda suficiente com a Xuxa que me faria ser cobaia de um rolê a laser, da raio-x, o que for que usavam lá naquela época. Mas lá foi Silvia. E isso porque um homem insistiu que ela tirasse os pelos da perna que ela não queria. Aí ela vai lá e queimou as pernas. Depois disso, ela teve que ficar com atadura nas canelas para se curar. E isso vai ser importante para a história, gente. Aguenta firme. Bom, no dia 19 de dezembro de 1929, o disquite da Silvia e o Dr. Ernesto é homologado pelo juiz. E apesar da separação deles, eles resolveram passar o Natal junto com os filhos, como uma família feliz. E ambos descreviam o seu divórcio como sendo amigável. Não tinha porquê eles não fazerem isso, né? E foi no Natal que a merda foi jogada no ventilador. Enquanto ela estava lá curtindo a ceia com os filhinhos e o ex-marido, a Silvia recebe uma ligação da Caravana da Crítica, que tentava desvendar mistérios da alta sociedade. Ou seja, fofocavam, né? Como eles mesmos diziam, abre aspas. A Caravana da Crítica não pôde resistir à curiosidade em torno dos casos misteriosos. Foi além nas diligências sobre o caso Tibau. Escutou testemunhas, ouviu rumorejar dos linguarudos. Fecha aspas. Pois é, gente, para esse jornal, ouvir rumores dos linguarudos, dos fofoqueiros, era apuração jornalística. Mas enfim, eles ligaram para Silvia pedindo esclarecimentos sobre o seu divórcio porque eles estavam fazendo uma matéria sobre ela para desvendar os mistérios da alta sociedade. Parece bizarro demais para mim, né, gente? Um jornal fazer uma matéria sobre um divórcio, né? Mas eu até entendo que na época era algo tão raro, mas tão raro e também tão mal falado, que era digno de notícia num jornal sensacionalista, né? Principalmente se acontecia com alguém da alta sociedade com um nome renomado como o da família Tibau. E aí, é claro que a Silvia ficou extremamente incomodada de saber que a sua vida pessoal seria estampada nos jornais. A gente já se incomoda com pessoas alheias dando indireta no Twitter, né? Imagina uma indireta na capa do jornal. Por isso, ela pausou a ceia de Natal dela com a família e foi até a redação do jornal naquela noite, acompanhada de um amigo jornalista, para pedir que a matéria, pelo amor de Deus, não fosse publicada. Quando ela chega lá,
Insistem para que ela dê depoimento sobre o caso da sua separação, mas ela nega, ela não quer falar qualquer coisa, principalmente sobre os rumores. E é aí que perguntam para ela sobre o caso que ela teve com o Dr. Manuel Abreu, o queimador de pernas. Quê? De onde, né, gente? Não dá pra entender. Aí a Silvia fica assim, né, tipo, oi? Ela nega categoricamente que teve qualquer relação com ele, porém, o jornalista da crítica notam que ela ainda tá com as ataduras do procedimento que fez na perna com ele. Então falam, ué, como é que você não tem relacionamento com ele se você tá aí com as pernas queimadas porque ele te queimou, né? E aí a Silvia tem que explicar a depilação a laser. Ai, gente. Tem que explicar que ela foi no consultório para se tratar com o Dr. Abreu, que o procedimento foi mal feito e ela até pensou em processar o cara. Ela queria uma indenização de 30 mil réis, mas o seu marido, o Dr. Ernesto, pediu que ela não fizesse nada, deixe o processinho de lado para evitar falatório. Eles queriam, principalmente o Dr. Ernesto, ser super quietinho, no seu próprio canto, introvertido. Ele não quer que fiquem falando da família dele, né? Então até deixou a mulher com as pernas queimadas sem processar. Não queria um falatório. E é por isso que a Silvia estava ali na redação naquele momento, exatamente para tentar evitar qualquer falatório sobre a família dela no jornal. A Silvia se nega a dizer qualquer outra coisa, principalmente porque estavam insistindo muito que ela teve um caso com o Dr. Manuel Abreu. E aí ela fala que o desquite dela não tem nada a ver com o jornal, que não tem porquê ela tá ali se defendendo disso, né? E ela acaba ficando irritada com a postura dos homens ali da redação em relação a ela. E então a Silvia pede para conversar com alguém responsável, né? Alguém ali da gerência que realmente poderia evitar que essa matéria fosse ao ar. E é então que ela fica pela primeira vez frente a frente com Roberto Rodrigues, filho do dono do jornal. Silvia diz que se ele publicar a matéria, será uma grande calúnia que manchará o nome dela e também o nome do seu marido, né, quase ex-marido. E simplesmente não tem por que fazer isso. O seu divórcio era amigável, tanto que ela e o marido tinham até o mesmo advogado e não tinha nada de interessante ali para o jornal. E depois de muito insistir, a Silvia diz que nessa conversa o Roberto deu a sua palavra de honra de que não publicaria a matéria. Então, Silvia volta para casa para terminar a sua noite de Natal com a família. Ela conta que saiu dali, abre aspas, convencida de que seria atendido esse meu pedido. Eu não dormi um minuto, chorando nervosa, abraçada aos meus 2 filhinhos. Fecha aspas. Na manhã seguinte, Silvia acorda e compra o jornal A Crítica, apenas para encontrar na manchete do jornal, na capa, a seguinte frase: há uma grande ansiedade pública em conhecer os motivos da separação do casal Dr. Tibau Júnior. Será o conhecido radiologista Dr. Abreu o causador direto da dissolução do lar daquele seu ilustre colega? Logo abaixo do texto, uma ilustração de Roberto Rodrigues, onde Silvia estava sentada e o médico apalpava as suas pernas. Na legenda da ilustração estava escrito, abre aspas, era um estranho capricho, o do médico de madame. Aqueles ornamentos capilares comprometiam-lhe a beleza. Fecha aspas. Imagina isso na capa do jornal. Para isso tá na capa, porque tava faltando notícia, né? Não é possível, não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nada que estava acontecendo em 1929? Era melhor falar de, sei lá, da morte do pintor Pedro Weingartner, né? Que aconteceu no mesmo dia, por sinal. O cara foi um pintor do Rio Grande do Sul que teve suas obras aclamadas internacionalmente, sabe? Seria um evento para o jornal noticiar o seu falecimento. Mas não, bora falar mal da mulher que estava se divorciando. Enfim, essa era a época em que Silvia vivia.
Na matéria, contavam um pouco sobre a vida da escritora moderna, como ela reivindicava os direitos da mulher e desfrutava de um certo conceito na sociedade carioca por estar casada com o Dr. Ernesto Tibau Júnior. E depois, começam a falar sobre o divórcio de Silvia, alegando que existem muitos comentários desencontrados sobre o fato. Na primeira página do jornal A Crítica, de 26 de dezembro de 1929, lia-se o seguinte, abre aspas. Crítica, na ânsia de desvendar os mistérios da nossa sociedade, interessou-se pelo caso em que se acham envolvidos, além de Madame Tibau, seu marido, e o Dr. Manuel Abreu, clínico de Nomeada em nossa capital. E todos os depoimentos que nos foram prestados são comprometedores da honra da escritora, além de balançarem os méritos do grande radiologista Dr. Manuel de Abreu. O médico, acusado de sedução e da má aplicação do raio-x, tem consultório na Avenida Rio Branco 237. Fecha aspas. Em seguida, a crítica nota que a petição de desquite, feita ao juiz ali pelo casal Tibau, tinha como motivo expresso no requerimento o de incompatibilidade de gênios, não de gênero, de gênios, Os caras não se davam bem. Ela queria uma coisa, ele queria outra, ela queria festa, ele queria recatar do lar, aquela coisa toda, Já falamos disso. E esse era real, era isso que estava acontecendo. Até porque depois o próprio Dr. Ernesto foi entrevistado em outro jornal e falou que sim, que era isso, que não tinha nada de... além disso, não tinha traição nenhuma, gente. Era simplesmente isso, gente. Eles queriam coisas diferentes na vida e falaram, bora se separar. Maturidade é isso. Mas a crítica diz que a população estava curiosa sobre as verdadeiras razões do processo e por isso foram atrás de pessoas que conheciam a família para obter informações em torno do que eles estavam chamando de escândalo que teria forçado a separação do casal. E que escândalo seria esse? Bem, a crítica conta nessa matéria. Abre aspas. Segundo pudemos apurar, Madame Tibau fora seduzida pelo médico Dr. Manuel Abreu e, depois de seduzida, maltratada, o que é pior. Trata-se de 2 médicos, um dos quais é esposo da Madame Silvia, criatura encantadora, dotada de grande inteligência, escritora e sufragista. O Dr. Manuel Abreu, apaixonado pelos imprevistos da ciência que professa, teria sido atraído indisfarçadamente por aquela criatura loira e cheia de encantos, que, não obstante ser médico seu esposo, era circunstancialmente sua cliente. Algum tempo se teria passado sem que o idílio fosse além, mas, como nada há que se eternize e a fraqueza da matéria é fato comprovado pelos conselheiros acácios de todas as épocas, teriam ambos sucumbido das inclinações incontidas da carne. E assim se passariam os dias, os meses, de uma aventura intérmina se um simples capricho do Dr. Abreu não houvesse provocado a dissolução daquela felicidade. Não há bem que se dure. Fecha aspas. Cara, assim, É difícil. De onde tiraram essa história? Eu não sei. Uma grande fofoca, O início das fake news. Uma matéria completamente tendenciosa, maldosa, ofensiva. E não era para menos, essa manchete teve o efeito de uma bomba na cidade. E principalmente na vida de Silvia. A sua reputação estava acabada, a sua família manchada. E aí, totalmente perturbada com a situação, Silvia tentou se matar. Por sorte, os seus pais estavam por perto e a impediram a tempo. E depois do incidente, ela diz que precisa sair de casa para dar uma volta e espairecer. Em vez disso, ela entra na loja Espingarda Mineira, compra uma arma e segue até a redação do jornal A Crítica. O que aconteceu quando ela chegou lá, vocês já sabem, mas pela ótica de Nelson Rodrigues, que eu li anteriormente. Agora, como foi esse momento segundo Silvia?
ela contou na delegacia. Segue o depoimento dela. Abre aspas. Estive num estado nervoso inacreditável, sem comer, sem dormir, chorando abraçada aos meus filhos. Resolvi então ir àquela redação para pedir, pelo amor de Deus, que não continuassem a fazer aquela infâmia. Agarrei o meu revólver para me garantir, pois eu ia sozinha a uma redação onde existe uma multidão de homens. Juro que não tive intenção de fazer uso do revólver. Eu ia pedir para que cessasse a campanha de difamação contra mim. Como o senhor Roberto alegasse não poder fazer nada, apelei para a sua palavra de honra, a mim empenhada ontem, no sentido de não continuar a ser divulgado com escândalo o meu caso. E ele respondeu que para uma mulher da minha categoria e disse-me os maiores insultos com palavras obscenas. Não importava ter ou deixar de ter palavra de honra. Ofendida, insultada, comecei a chorar. Abrindo a bolsa para tirar o lenço, o meu agressor viu o revólver e agarrou-me. Nessa ocasião, ele avançou para mim e segurou-me. Então, fiz um disparo. Aliás, com a mão tremendo, sem procurar matá-lo. Fui então agarrada, desarmada por várias pessoas e conduzida para aqui, onde o senhor me vê. Fecha aspas. Justifica o que ela fez? Não, não justifica. Nada justifica o assassinato. Ela foi armada por uma discussão que não seria nada agradável. Já era um perigo. Também nunca ficou devidamente provado que Roberto realmente a agrediu. Duvido disso. Não muito, mas a gente não tem como saber. O que tem de uma testemunha que estava na redação aquele dia é que a dona Silvia entrou no gabinete para conversar com o Roberto. Ela falou, a pessoa escutou, né, pela porta que estava do outro lado. Eu lhe disse para que não publicasse, e então houve o disparo. De acordo com essa testemunha, mas aí de novo é uma testemunha da redação crítica, né, que acabou de sofrer um ataque, então não é das mais neutras assim. Ela já entrou a Silvia com a intenção de realmente matar e disparar. Agora, de acordo com a Silvia, que é a única outra pessoa presente naquela situação e que também não é nada neutra, ela foi ali para conversar e foi agredida e por isso disparou. Nada justifica, mas dá para entender a raiva, né? A revolta, o turbilhão de sentimentos que fizeram ela sair de si. Claro que dá. O caso, aliás, acabou gerando um grande debate sobre ética jornalística. Aliás, uma guerra entre jornais. Uns ficaram do lado da Silvia, os outros ficaram do lado da família Rodrigues. Teve essa grande guerra entre os jornais, essa discussão de ética e técnica jornalística. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos ao que aconteceu em seguida. O Roberto foi levado para o pronto-socorro mais próximo. Aliás, no mesmo dia e momento que aconteceu o disparo contra Roberto, o deputado Souza Filho, do Rio de Janeiro, também foi assassinado. E o Nelson Rodrigues conta que o deputado ganhou as manchetes e não o seu irmão, e que ele ficou meio puto com isso. Ele falou, pô, meu irmão que merecia ter as manchetes, não o deputado, né? É bizarro, mas enfim. Durante 2 dias, o Roberto ficou em coma. Ele foi operado, já que a bala atravessou o ventre e se fixou na espinha. E parecia que ele ia se recuperar bem dessa operação. Ele não teve febre nos dias seguintes, nenhum outro sintoma. Mas aí, subitamente, o seu quadro piorou e da noite para o dia ele faleceu. Isso foi na manhã do dia 29 de dezembro de 1929. Nelson Rodrigues escreve, abre aspas, Roberto morreu porque o meu pai não estava, e nem Mário Filho, que também foi procurado. E se ele não estivesse, seria eu. E se não fosse eu, seria outro irmão ou irmã, alguém que fosse filho de Mário Rodrigues, que fosse amor de Mário Rodrigues. Fecha aspas.
A tragédia da morte de Roberto Rodrigues, infelizmente, foi apenas a primeira que assolou a família nos próximos meses. Mário Rodrigues, o pai, com um peso na consciência, porque ele realmente acreditava que aquela bala era para ele, escreveu bilhetes ao filho falecido todas as noites. 3 meses depois, no dia 15 de março de 1930, Mário Rodrigues morre de uma trombose e um derrame cerebral. A morte de Mário aumentou ainda mais o peso e a expectativa do julgamento de Sílvia. Os jornais já haviam tomado partido, uns contra e outros a favor da escritora. Os Rodrigues usaram o jornal A Crítica para promover uma campanha ferrenha contra Sílvia Tibau. Enquanto ela aguardava o julgamento na casa de detenção, Sílvia era chamada diariamente de meretriz assassina e uma vagabunda apadrinhada por amantes. Essas, gente, são as palavras do jornal. Em matéria do dia 28 de dezembro, do jornal A Crítica, descrevem a Sílvia assim, abre aspas. A senhora Sílvia Tibau, nesses últimos tempos, foi literata, feminista, sufragista, criminosa, só não foi boa mãe de família. Fecha aspas. E em seguida, abre aspas. Sílvia Tibau, a meretriz que baleou mortalmente o nosso jovem e querido companheiro, foi criada em Petrópolis. Na cidade serrana, ainda adolescente, era conhecida pelos rapazes da época por mocinha de nós todos. Fecha aspas. Alguns jornais até concordavam com esse posicionamento agressivo da crítica, mas muitos não. Nessa batalha da imprensa, o jornal chamado O Jornal, é um nome bem direto ao ponto, o jornal respondeu às matérias publicadas pela família Rodrigues, dizendo que eles cometeram um grande erro de ética e que fizeram reportagens que transpõem os limites da moral e divulgam notícias que, na verdade, são escândalos sensacionalistas. Colocaram a crítica no chinelo. Depois de tanta difamação, tanta briga, tanta guerra, tanta tragédia e mortes, finalmente chega o julgamento de Sílvia Serafim Tibau. Esse julgamento foi aguardado com ansiedade pela opinião pública. O julgamento aconteceu 8 meses depois do assassinato, em 22 de agosto de 1930. Milhares de pessoas se reuniram para acompanhar, porque foi o primeiro caso irradiado ao vivo na rádio. Sim, tipo lá, eles na corte, os advogados na defesa, e tudo isso ao vivo na rádio, cara. Era o rolê do dia. Era bora sentar em volta do radinho para ouvir True Crime ao vivo. Maravilhoso. Esse foi um júri marcante na história do Rio de Janeiro exatamente por isso. O julgamento levou 2 dias e foi até altas horas da madrugada. E, finalmente, vem a decisão do júri. Sílvia foi absolvida por 5 votos a 2. Inocente. Agora, como? Ela matou o cara, não tinha dúvida disso. Ela foi presa em flagrante, como que uma assassina foi inocentada. Eu confesso que parte de mim ficou um pouquitinho felizinha dela ter sido absolvida, porque ela também sofreu uma injustiça pública, mas obviamente que isso não é desculpa para matar ninguém. E ainda penso que se fosse o contrário, né? Se fosse um homem que matou uma mulher por ter difamado ele, eu ia querer que o cara fosse preso pra cadeia mesmo, pra pagar pela vida que ele tirou. Então, ela também deveria ir, certo? Certo, mas não foi. E isso porque em 1930 existia um artigo de lei que absolvia pessoas que cometiam crimes em estado de grande perturbação das suas emoções ou da própria inteligência. Esse artigo deixou de existir 10 anos depois, em 1940. Por isso, em agosto de 1930, Sílvia deixou a prisão, apesar dos protestos indignados da família Rodrigues e do jornal A Crítica. Dois anos depois de ser absolvida, Sílvia recomeça a sua vida, ou pelo menos tenta. Ela se apaixona
por Armando Menezes, um tenente aviador. Os dois têm um filho, chamado Rony, mas não durou muito tempo. Parecia que Silvia estava fadada a relacionamentos que terminam de formas trágicas. Armando se transfere para Curitiba e abandona Silvia com o filho pequeno. E em seguida, mais merda na vida dela. Um juiz decreta a sua prisão por ela ter sido acusada de falsificar documentos para estudar numa faculdade de direito. A ironia, né? No dia 21 de abril de 1936, ela foge para Curitiba para procurar Armando, já que ela tinha medo do que poderia acontecer com ela com a repercussão da notícia de que ela seria presa novamente. Ao chegar no Paraná, ela descobre que o Armando está de casamento marcado com outra mulher. Ele não presta nenhuma assistência a Silvia e nem ao seu filho Rony. Sem saber o que fazer, a Silvia volta com o filho para o quarto do hotel e lá, novamente, tenta o suicídio. A polícia a encontra, a prende e a transfere para a casa de detenção do Rio de Janeiro, onde ela fica presa na enfermaria ao lado do filho até ela se recuperar dessa tentativa, de tirar a própria vida. Dias depois, na madrugada do dia 27 de abril, aos 33 anos, Silvia finalmente conseguiu pôr fim à própria vida. Ela esvaziou um vidro de medicamentos que tinha ali na enfermaria, na boca. Quem a encontrou já sem vida foi Rony, que tentou acordá-la, mas ela não acordou. O garoto foi entregue ao diretor da casa de detenção, o Álvaro Martins, até que encaminharam ele aos cuidados do pai, em Curitiba. A tragédia de 1929 influenciou todo o estilo e a temática explorada nos textos de Nelson Rodrigues. Aquele tom de morte, meio sinistro, meio perverso, que são tão marcantes na sua obra. Nas crônicas memórias que ele escreveu para o Correio da Manhã, o Nelson relata, abre aspas, "Vou buscar inspiração na própria vida, nas minhas lembranças e através de tudo que a memória guardou. Então, aqui vai se projetando nos meus textos. Todos os meus textos dramáticos são uma meditação sobre o amor e sobre a morte. O meu teatro não seria o que é, nem eu seria o que sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu não tivesse chorado até a última lágrima de paixão, o assassinato do Roberto." Fecha aspas. Aliás, o ocorrido inspirou tanto as suas obras que em O Vestido de Noiva, por exemplo, ele recria a cena do velório do seu irmão. E essa foi a primeira tragédia da vida de Nelson Rodrigues, que, como disse, poderia ter sido evitada se alguém com bom senso não publicasse fofocas na capa de um jornal. Uma tragédia não só para a família Rodrigues, como para a família Serafim Tibau também. Amanhã, quinta-feira, eu vou publicar no Instagram, o @cafécomcrime, as fotos do caso para você poder pôr um rostinho ali em cada nome que foi dito. E também eu vou publicar essa matéria, a capa do jornal, a crítica que causou toda essa história. Então, se você ainda não segue o seu podcast de crime favorito no Instagram, vai lá, é o @cafécomcrime. Até a próxima quarta-feira e até lá, cuidado com o que você publica, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informação usadas foram Linha Direta, livro A Menina Sem Estrela de Nelson Rodrigues, O Jornal de 1929, A Folha, A Crítica e Wikipédia.